Nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas muito importantes sobre avaliação psicológica. Fica por aí que esse conteúdo está muito legal. Opa, olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui na RH Academy. Eu me chamo Alessandro e nesse vídeo eu vou falar sobre avaliação psicológica e especificamente eu quero te ajudar com algumas dicas importantes para você utilizar a avaliação psicológica na sua carreira e quero te explicar a diferença entre o que é avaliação e o que é testagem. Tá bem legal esse vídeo aqui. Lembrando que se você é novo ou é nova aqui no canal, se inscreva agora que sempre tem conteúdo novo sobre gestão de recursos humanos, gestão de pessoas e tudo mais, beleza? Bom, vamos lá, propriamente dito, para o conteúdo. O que é a avaliação psicológica? Vamos entender desde o início isso. Cientificamente, vamos pensar assim, o conceito de avaliação psicológica é um processo que tem o objetivo de chegar a algumas conclusões sustentadas sobre uma ou mais questões psicológicas no trabalho, nas organizações, na clínica, enfim, em quaisquer contextos que exista a possibilidade de aplicar essa avaliação psicológica. Basicamente, quando a gente fala de avaliação psicológica, nós estamos falando de 3 passos básicos. O primeiro deles é a coleta, ou seja, a gente vai coletar os dados para fazer a avaliação psicológica ou a testagem. Vou te explicar a diferença dos dois nesse vídeo também. Nós vamos precisar, depois disso, fazer a interpretação e a avaliação desses resultados, mais conhecido aí por quem estuda psicologia como a correção dos testes, ou seja, a gente na verdade não vai corrigir porque não tem resposta errada, a gente vai avaliar e vai interpretar esses dados e depois disso a gente vai fazer a análise do contexto onde essas coletas ocorreram e qual será provavelmente o contexto que essa pessoa possa vir a trabalhar depois desta avaliação psicológica. Então, esses aí são os 3 passos bem básicos quando a gente fala de avaliação e de testagem psicológica. Qual é o objetivo? Por que a gente faz uma avaliação ou uma testagem psicológica? Bom, a gente não faz avaliação ou testagem psicológica porque é legal, porque a gente quer ou para aprender a utilizar o instrumento. Ela precisa ter um objetivo. E esse objetivo, ele serve ou ele é basicamente fornecer informações cientificamente fundamentadas para que haja uma tomada de decisão num contexto específico. E aí, esse contexto específico, ele pode, ou melhor, ele deve, senão a gente não utilizaria a avaliação psicológica, mas ele precisa levar em conta as informações sobre o funcionamento psicológico da pessoa que está sendo avaliada. Alessandro, me dá um exemplo disso aí. Bom, alguns trabalhos de risco, como por exemplo trabalho em altura e trabalho em espaço confinado, requer que haja a avaliação psicológica dessas pessoas para saber se elas têm essas condições de realizar as atividades nesses trabalhos de risco. Então imagina você aí, eu quero que você faça um exercício e também pode comentar aqui embaixo o que você faria. Imagine que você precisa subir numa torre a cerca de 45, 50 metros de altura para fazer a manutenção de qualquer equipamento que estiver lá em cima. Você teria coragem, você conseguiria desempenhar suas atividades nesse ambiente de alto risco, onde uma decisão mal tomada ou o esquecimento, a falta de atenção para algum procedimento de segurança pode resultar na perda da sua vida? Responde para mim aqui nos comentários. Então, essa pergunta é só para você imaginar um pouquinho a importância da avaliação psicológica bem feita. E aí eu estou falando um específico num trabalho de risco que é trabalho em altura. Espaço confinado também, lugares muito apertados e que só tem uma entrada e uma saída, não tem mais outras alternativas. Deve ser utilizada a avaliação psicológica. Outro exemplo aí, aviação civil, Se você for fazer curso ou quiser fazer curso de piloto, ou você vai aplicar a avaliação para candidatos a pilotos de aviões civis, você também pode utilizar a avaliação psicológica. Pode não, tá? Eu acho que até é legislação, é obrigatório que seja realizada essa avaliação. E aí, também no recrutamento e seleção, a gente pode utilizar essa avaliação psicológica ou testagem psicológica para fins de recrutamento e seleção. Então, esse aí é o objetivo da avaliação. Ou seja, a gente vai aplicar os instrumentos ou os testes
Vamos coletar essas informações, vamos analisar, vamos considerar o contexto onde essa pessoa vai trabalhar e isso vai nos fornecer informações cientificamente fundamentadas para tomar uma decisão. Ou seja, essa pessoa é apta ou não é apta a subir, trabalhar em altura, num lugar muito alto. É apta ou não é apta a, por exemplo, pilotar um avião? É apta ou não é apta a exercer determinadas funções para a vaga que ela está sendo contratada? Então, a lógica é essa, tá? Essa é a função, esse é o objetivo da avaliação psicológica. E aí, eu quero te apresentar a diferença entre avaliação psicológica e testagem psicológica. E deve estar aparecendo para você aí na sua tela um quadrinho que eu montei. Tá? Então a gente vai olhar alguns aspectos e eu vou te explicar o que esse aspecto representa dentro da avaliação psicológica e o que esse mesmo aspecto representa dentro da testagem psicológica. Então a ideia é mais ou menos essa. E ainda, aproveitando, se você está gostando desse conteúdo ou se você gostou do conteúdo até agora, deixa o gostei aqui nesse vídeo e se inscreva no canal, porque é bem importante que você se inscreva. Deixa o gostei, porque assim a gente consegue crescer, o RH Academy consegue aparecer para outras pessoas que, assim como você, também se interessam sobre esses conteúdos que a gente trabalha aqui, certo? Bom, vamos lá. Quais são os aspectos que nós vamos olhar? O primeiro aspecto é o objetivo de cada uma delas, o grau de complexidade, e aí está uma dica muito importante para você conseguir decidir qual dos tipos você vai utilizar, se avaliação ou se testagem, qual é a duração de cada uma delas e quem pode realizar cada uma delas. É isso aí que a gente vai ver nesse vídeo. Bom, falando da avaliação psicológica, né, qual que é o objetivo? A avaliação psicológica, né, o objetivo principal é avaliar uma ou mais características para tomada de decisão, como a gente já viu anteriormente. A avaliação psicológica envolve várias etapas e a comparação de resultados desses diferentes procedimentos. Normalmente, a gente acaba utilizando, ou é utilizado, enfim, para uma avaliação psicológica o que se chama de uma bateria de testes. São vários testes, vários instrumentos que vão te proporcionar várias fontes de dados para que você possa comparar esses dados. Já na testagem psicológica, normalmente a gente vai investigar uma única característica. Por exemplo, atenção. Eu quero identificar atenção, eu utilizo uma única característica. Então essa é a diferença de avaliação, um processo mais completo, mais complexo, e testagem psicológica. Eu vou avaliar uma única característica. Já adiantando o grau de complexidade aí, a avaliação é um processo muito complexo, né? Porque ela envolve integrar informações diferentes de diferentes fontes. E é por isso que, se você for optar por fazer a avaliação psicológica, é muito importante que você seja muito especializado, que você estude o teste, que você estude o instrumento, que você saiba aplicar, saiba corrigir, saiba fornecer informações importantes para a tomada de decisão. Já na testagem psicológica, o grau de complexidade é bem menor. Ela é digamos assim, um processo mais simples, porque envolve a aplicação, de novo, de um único teste. Por exemplo, atenção, ou seja, eu vou aplicar um teste para atenção. Eu tenho essa medida aí e eu sei, entre aspas, consegue me ajudar a tomar uma decisão melhor. Já na avaliação psicológica é um processo muito mais complexo. Seguindo, a duração. Qual que é a diferença de duração de uma avaliação psicológica para uma testagem psicológica? Bom, a duração de uma avaliação ela é mais longa porque envolve mais etapas. Quanto mais etapas, mais longo é. Então, se você, por exemplo, utilizar 3 testes, por exemplo, 3 instrumentos, você vai ter, é muito mais longo utilizar e aplicar esses 3 instrumentos do que a testagem psicológica, quando você vai aplicar um único instrumento, talvez 2 no máximo, mas por conta de ser uma característica única, fica mais rápido para você tomar uma decisão ou chegar a uma conclusão. E aí, por fim, quem pode utilizar, ou melhor, quem pode realizar a avaliação psicológica e quem pode realizar a testagem psicológica? Ambos os tipos, somente psicólogos com registro profissional ativo no conselho de classe, conhecido como CRP. Esse é o profissional que pode comprar instrumentos, né, para avaliação psicológica, denominados testes psicológicos, e realizar avaliações psicológicas e testagens psicológicas, porque esses instrumentos são instrumentos controlados e você só consegue comprar se você tiver aí o CRP ativo, e para ter CRP ativo você precisa ser graduado, né, formado em psicologia. Então, a lógica é mais ou menos essa aí, tá? Então, esse é o conteúdo assim, desse vídeo. Eu queria te trazer essas dicas e essas informações importantes. E a razão para que eu
tenha produzido esse vídeo é porque muita gente acaba me perguntando se pode ou não aplicar teste psicológico, se pode ou não fazer avaliação psicológica. Então, de certa forma, eu consigo te ajudar a tomar essa decisão aí e você... Enfim, vou te ajudar com essa dúvida, tá? A ideia é mais ou menos essa. E aí, eu queria te explicar assim, putz, Alessandro, mas da onde que você achou esse livro, né? Aliás, da onde que você achou esse conteúdo? E aí que eu quero te mostrar da onde eu tirei, aonde eu me baseei para construir esse vídeo, que é um livro muito legal mesmo, que é esse livro aqui, ó, deve estar aparecendo para você aí, que é o, cadê? Gestão de Pessoas e Saúde Mental do Trabalhador, da Vetor Editora. Assim, esse livro é muito bom. Esse conteúdo foi baseado num único capítulo desse livro, que eu não explorei todo o conteúdo desse capítulo, para você ter uma ideia, e aí pode ser até um tema para um outro vídeo, se você gostar, se você quiser, você pode comentar aqui embaixo pedindo esse conteúdo. Nesse capítulo que eu olhei para me basear esse livro, que se chama Avaliação Psicológica, aqui ó, no contexto das organizações e do trabalho, ele apresenta aqui alguns passos para que seja feita a avaliação psicológica. E você tem quase que um guia, um processo, um passo a passo. E são basicamente 13 passos, né? Eu não listei esses 13 passos, senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas ele te ajuda assim, a estruturar quais são os passos para você começar a sua carreira aí, se você tem interesse em fazer avaliação psicológica. Além disso, tá? Aí não vou dar spoiler, mas vou dar uma dica, assim, se você tiver interesse e quiser aprender mais, acho que vale muito a pena você adquirir esse livro, porque no mesmo capítulo você tem, por exemplo, alguns quadros aqui em que são listados os principais instrumentos para você fazer avaliações e testagens psicológicas de acordo com o objetivo, ou melhor, com o tema, com a área de avaliação. Por exemplo, se você quiser analisar personalidade, tem uma tabelinha com os testes utilizados, categoria, aplicação, correção e autor para que você possa adquirir esses testes. Se você quiser, enfim, entender habilidades, por exemplo, como cognição, especificamente atenção, tem a lista dos testes. Se você quiser investigar ou analisar memória, tem uma listinha. Se você quiser analisar raciocínio e inteligência, tem uma listinha também para você se basear. E se você quiser analisar, enfim, orientação profissional de carreira, tem lista. E também vulnerabilidade e estresse no trabalho, tem uma listinha, uma relação de testes que você pode utilizar. Então, esse é o grande lance aqui, ó, desse livro aqui, que chama a Gestão de Pessoas e Saúde Mental do Trabalhador. Tá? Esse vídeo do RH Academy foi baseado nesse conteúdo. Então, assim, se você se interessa por gestão de pessoas, psicologia, RH, saúde mental nas organizações, eu acho que esse é o tipo de livro que você precisa ter na sua biblioteca. Recomendo muito que você compre ele. E se você quiser comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Então, tá aqui, tá? A dica é essa. Gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito ou não é inscrita, por favor, se inscreva agora e deixe o seu gostei. É muito importante que você faça isso, porque o canal consegue crescer e aparecer para outras pessoas. Também comenta aqui embaixo o que você achou do conteúdo e não se esqueça de acessar o rhacademy.com.br, conhecer todas as nossas alternativas, dar uma passadinha no blog, tem muita coisa legal lá, muitos artigos interessantes. E em breve a gente vai estar com um site novo no ar e muitas outras novidades, beleza? Então eu te vejo no próximo conteúdo, até mais, tchau!